Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão de quarentena? Putz, eu tô demais e fissurada para pedalar, não vejo a hora. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de ciclovias aqui na cidade de São Paulo. Nós temos algumas informações, por exemplo, as obras não pararam. Mas antes de irmos direto para o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, no canal de YouTube do Bike é Legal, valeu? Bom, vamos conversar com o nosso secretário de Mobilidade e Transportes aqui da cidade, Edson Caran, e o papo é ciclovia e muito mais. Vamos nessa? Apresentado em dezembro do ano passado, o novo plano cicloviário para a capital paulista teve obras iniciadas agora, em março. Estão previstos 173 quilômetros de novas ciclovias, remanejamento de 12 quilômetros e a requalificação de pouco mais de 300 dos 473 quilômetros de infraestruturas cicloviárias existentes. Segundo a Prefeitura, apesar da pandemia, as obras continuam e a promessa é cumprir essa meta até o final do ano. No entanto, nós já estamos no 4º ano de gestão Dória Covas e nenhum quilômetro de ciclovia nova foi entregue durante este mandato. Nós continuamos fazendo as manutenções nas ciclofaixas. A semana passada foi publicada a licitação da manutenção das ciclovias. O resultado deve sair por volta dessa semana que vem agora. E se tudo correr bem, em 10 dias, eu já estou com os contratos assinados para começar a fazer a manutenção nas ciclovias. Cobrei da CET aos projetos das construções das novas ciclovias e já pedi para que a semana que vem eu publique o edital da ciclovia da Radial Leste. Da Radial Leste. A Radial Leste, ela sai até o final desse mandato. O que sai com certeza até o final desse mandato? Veja bem, o que eu quero é que saia tudo, porque isso faz parte do plano de metas do prefeito. E o prefeito determinou que não se pare nenhum tipo de serviço na cidade de São Paulo. E a ciclovia e ciclofaixa é considerada como prioridade 1 para o prefeito. Além da tão esperada conexão ciclovia da Radial, foram prometidas outras vias importantes, como na Avenida Rebouças, Henrique Schaumann e Ricardo Jafé. Outras cidades mundo afora, como por exemplo Bogotá, que sinalizou 117 quilômetros de estruturas provisórias para anexar os 550 quilômetros de estruturas fixas. Nova York, andar de bicicleta é uma pauta que a prefeitura vem falando, não pegue transporte público, vá a pé, vá de bicicleta. Nós temos essa situação análoga em várias cidades da Alemanha, que são cidades que já têm esse hábito de pedalar. A gente sabe que em Nova York o estoque de bicicletas acabou. Pensilvânia, desde sempre, eles consideraram o serviço de ciclistas, assim como na Alemanha e como aqui em São Paulo também, tá? De oficina como essencial e tudo mais. Nós ciclistas estaríamos gostando de saber por que a prefeitura não está com uma comunicação forte no sentido de, nesse momento de pandemia, os trabalhadores poderem usar mais a bicicleta e aliviar o transporte público e evitar as aglomerações do transporte público. Por que a prefeitura não sai nessa pauta? Eu não sei se você reparou, logo no começo da pandemia, foi uma das primeiras ações, uma das primeiras coisas que eu comentei foi exatamente isso. A utilização da bicicleta. A bicicleta, para mim, seria a solução de todos esses problemas. Porque eu teria a população isolada, né, cada um na sua bike. Eu teria uma qualidade de vida melhor na cidade de São Paulo, com menos poluição. E eu teria menos demanda no transporte coletivo. Quer dizer, para mim, a melhor equação é a utilização da bike. Essa questão de criar ciclofaixas alternativas é uma coisa que nós já, inclusive, chegamos a pensar na prefeitura, de que forma que a gente poderia fazer. Só que isso requer estudo. E o tempo que nós tivemos para trabalhar, Renata, em função dessa pandemia, foi muito pequeno. Não foi um tempo onde você tinha condição de elaborar uma proposta, um projeto ideal
para que isso acontecesse. Mas você acabou de me dar uma sugestão muito interessante, Renata. Eu vou começar a fazer agora campanha no sentido da população utilizar a bike, mesmo porque ele tem condição de circular com ela dentro do metrô. Eu vou começar a trabalhar essa questão. Essa foi uma importante novidade. Durante o período da quarentena, as bicicletas estão autorizadas nos trens e nos metrôs, qualquer dia da semana, entre 10 da manhã e 16 da tarde e depois das 8h30 da noite. E no fim de semana, autorizadas a qualquer horário. A pior notícia, no entanto, vem da segurança das pessoas nas ruas da cidade. Os números são alarmantes. Houve um aumento de 41% de mortes nas ruas da cidade se nós formos comparar março de 2020 com março de 2019, dados do Infociga. Entre os motociclistas, o aumento foi um absurdo, 85%. A única redução que houve foi de ciclistas, caiu em 50%. Durante a nossa entrevista, o secretário não tinha acesso a esses dados. A hora que você começa a quarentena, você não tem carro na rua, a pessoa se sente dona da rua, livre para fazer o que quiser. E aí os acidentes acabam acontecendo. Mas eu vou checar essas informações, Renata. Com relação às motos, a gente até consegue entender, apesar de todas as campanhas que foram feitas, o sistema delivery está trabalhando como nunca. E as motos estão andando nas ruas livres da cidade de São Paulo do jeito que eles querem. O que eles se esqueceram é o seguinte: as multas hoje, elas não estão chegando por uma questão técnica que o próprio Detran obrigou a prefeitura a fazer. Mas todas essas multas, elas estão sendo lavradas e no momento oportuno elas serão entregues. A hora que eles começarem a receber as multas por excesso de velocidade, com certeza muitos deles já vão perder a carta de motorista. E que é agora... Essa é uma ação, cara, desculpe, não compete a mim estar julgando, mas assim, o que não está tendo é por parte do prefeito, que é o cara que está com os holofotes todos os dias, uma atenção em relação às pessoas terem muito cuidado ao estarem manejando. Outro ponto é a situação das ciclofaixas de lazer, que pararam de funcionar no fim do ano passado. De acordo com o secretário, já está garantido o novo patrocinador e o retorno do serviço. A Uber está tudo ok. Nós fizemos um chamamento público, a Uber apresentou a proposta, só não assinamos o contrato ainda por causa da pandemia. Porque a hora que a ciclofaixa de lazer voltar, a gente quer que ela volte com o barulho suficiente para mostrar para a população: ó, a cidade de São Paulo não vai perder. Muito pelo contrário, se puder colocar mais, nós vamos colocar mais. Eu pego a Duque de Caxias todos os dias para ir para o trabalho, ia e voltava por ela, né? Antes de começar essa requalificação, que recapearam a pista, e os motoristas, os carros, eles infelizmente já ocuparam a pista. A gente não tem opções com segurança para fazer da Rua Guaianazes até a Avenida São João. A ciclofaixa aqui era bidirecional, então ela dava a opção do ciclista andar nesse sentido contrário ao ônibus. E é bastante preocupante porque a gente tem que ocupar o espaço que foi dado para a gente. Foi dado não, foi conseguido com muita luta, né? Então a gente está com medo dessa ciclofaixa ela não retornar. Ciclofaixa da Rua Santa Cruz, ó. Ficava à esquerda, era bidirecional. Agora tá impossível descer por esse caminho. Para quem não tem experiência, então praticamente impossível. Com o ônibus vindo aí, ó, vão vendo a segurança. Tem que trafegar pela calçada ou pelo outro lado, né? Vamos falar um pouquinho sobre as ciclovias que estão sendo remanejadas e que estão sendo realmente retiradas. Ciclovias que a gente viu desaparecer ou pelo menos não voltaram ainda. Diga. Vamos lá. Por exemplo, eu vou citar a Duque de Caxias, tá? Isso, vamos lá. Vamos na Duque. A Duque foi retirada. Eu já mandei implantar. Eu estou só aguardando a CT terminar o projeto. Ela vai para o centro.
vai para o centro das vias. Então, a grande maioria que está sendo remanejada, no caso da Duque, ela está sendo remanejada na própria Duque, só que no canteiro central. Outras, elas estão sendo remanejadas no seu entorno, que não vai afetar a rota que está estabelecida dentro do nosso plano cicloviário. É o que eu falei, a população não vai perder nenhum quilômetro. E o prefeito deixou bem claro, você vai tirar 12 quilômetros, você vai colocar 12 quilômetros a mais. Substituindo, porque veja bem, a Rangel Pestana também sumiu, não estava no plano. Mas ela também não vai sumir. A Santa Cruz, aquele trechinho é complicadíssimo. Tudo aquilo que você está vendo que saiu, nós somos pegos no contraponto de toda a história. Tudo isso está sendo trabalhado e tudo isso vai ser feito para voltar. Nada foi perdido, nada. Pode ter certeza disso, Renata. Eu quero acreditar. Caram, como é que ficou a frequência dos ônibus para evitar ônibus muito lotado, muito cheio? Renata, na verdade, o grande embate que eu tenho com os empresários de ônibus é, eles querem a frota total na rua. Eu preciso ter a frota reduzida. Por quê? Eu tive uma queda de 70% de usuários no sistema. Esses 70%, eles representam 30 milhões de reais por dia a menos no cofre da prefeitura. Se eu mantenho a frota circulando, eu não tenho como pagar as empresas de ônibus. Então, qual foi a equação? Procurar trabalhar com uma margem superior à quantidade de utilização ou à quantidade de usuários. No caso, hoje eu estou com 30% de usuários e estou com uma frota de 53% na rua para atender a demanda. Alguns problemas pontuais acontecem, mas isso não é todo dia. Então, em função disso, eu criei bolsões para manter ônibus livres nos terminais, para, se precisar, esses ônibus entrarem em circulação e aliviar a sobrecarga dos terminais. Como é que você vê essa saída paulatina dessa quarentena pela Secretaria de Mobilidade? Como é que vocês estão imaginando? Vocês já estão prevendo como vai ser esse retorno, prevendo como é que vai ser a retomada de uma normalidade que eu já falei que eu gostaria que não fosse a mesma, né? Que a gente tivesse um paradigma para melhorar? Como é que vocês estão imaginando essa transição e o que você acha que pode melhorar em relação à mobilidade ativa combinada com o transporte público? Bom, o que eu gostaria de efetivamente ter antes dessa volta à normalidade é estar com todo o meu processo e com todo o meu plano cicloviário implantado. Era isso que eu gostaria de ter pronto. Infelizmente, eu não vou conseguir entregar tudo a tempo da cidade voltar ao normal. Eu também acho que a cidade ela vai voltar ao normal aos poucos. E para isso, não só CT, SP-Trans e a própria Secretaria, elas vão fazendo acompanhamento diário, tanto do mapa de calor, né, do que está acontecendo hoje no trânsito, como daquilo que está acontecendo no transporte público. E nós vamos criando e dosando as outras maneiras, tanto a questão do rodízio, como a questão de colocar mais ônibus em circulação. Para quê? Para que a população tenha um maior conforto para ir trabalhar. O que eu gostaria, volto a falar, que a população passasse a usar a bicicleta como um modal efetivo de transporte. Gostou? Então já sabe, né? Deixe o seu like, siga-nos lá no Instagram. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal de YouTube, o canal do Bike é Legal. Clica no sininho. E também te faço uma outra proposta. Siga-me lá nas minhas redes pessoais, no Instagram, Facebook, Figura Pública, e também no Twitter, @Renata Falzoni. Valeu? Então já sabe, né? Vambora ficar em casa, vambora sonhar muito com os tempos que a gente pedalava e já sabe, né? Acabando essa pandemia de pandemônio, vambora pedalar muito. Tchau!